Eu convido para que você novamente abra a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 1, e vamos apenas ler o versículo 14. João 1, versículo 14. O texto é riquíssimo, não tem como em uma mensagem, só se vocês quiserem ficar aqui 3 horas, abordar tudo que esse texto diz. Por isso que nós vamos apenas ver uma parte do versículo 14. João 1,14, nós lemos assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar para o Senhor. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, porque ela, Deus, é riquíssima, ela nos leva, Deus, a refletir, a meditar profundamente a respeito de pequenas palavras, mas que trazem, Senhor, grande sentido, que trazem poder para a nossa vida. Que possamos, Deus, aproveitar desta promessa que está aqui em 1 João 1,14, para poder rememorar em nosso coração essa verdade preciosíssima, da qual carregaremos por toda a eternidade. Em nome de Cristo, nos ajuda neste momento a compreender a tua palavra e a sairmos aqui diferente da maneira do qual nós entramos. Em nome do Senhor. Amém. Tem uma proposta de trabalho. Você recebe uma proposta de trabalho. Você mora num local que é perfeito, não há problemas, não falta nada, tudo é pacífico. Aí você fala: esse lugar não é o Rio de Janeiro, né? É uma suposição. E você recebe a proposta de deixar este local perfeito, aonde você mora, para que você possa ir para um local muito difícil. Neste local é tudo o contrário, tem problemas, você vai passar por necessidades e vai te faltar muitas vezes o sossego, porque este local é muito perigoso. Então, não somente isso, mas você vai ter que trabalhar arduamente, passando por muito sofrimento durante o seu trabalho, percorrendo cidade em cidade, anunciando uma informação, e essa informação é exatamente o seu trabalho. O seu trabalho é sair anunciando, dando essa informação. Você foi contratado, chamado para isso, levando uma importante mensagem para a vida das pessoas. E depois, por conta do seu trabalho, por conta de anunciar essa mensagem, possivelmente você vai sofrer crítica das pessoas, você vai ser zombado pelas pessoas, e no final de tudo, vão até mesmo te perseguir, ao ponto que diante desse quadro, há uma grande possibilidade que você morra nesse trabalho. Pegou o detalhe desse trabalho? É um trabalho bom, né? Quem não queria um trabalho desse? Aí você fala assim: olha, se me oferecerem isso, de cara eu digo: não quero isso, vou sofrer, vou sair de um local que é bom e para um local que é ruim, para poder trabalhar dessa maneira e sofrer. Não quero isso para mim. Ou talvez alguém se aventuraria e diria: tá, eu topo esse trabalho, mas o que eu ganho em troca? Não é essa a lei do mundo? O que eu ganho? O que eu ganho? O que eu vou ganhar em troca disso? E a resposta é nada. Pelo contrário, o seu trabalho iria beneficiar a vida de muitas pessoas, mas a sua própria, não. Vamos dizer assim: toparia esse trabalho ainda? Toparia amanhã? Assinaria o contrato? Obviamente a resposta de vocês é não. Mas teve alguém que fez isso, certo? E aí você já sabe quem é. Quem foi que fez isso?
Quem na sua mente fez isso? Cristo. Não foi por obrigação, não foi por imposição, não foi por ganhos pessoais, não foi porque nós fizemos alguma coisa que merecesse Cristo vir a este mundo, mas Ele veio voluntariamente. E não somente veio voluntariamente, mas passou por tudo isso que eu acabei de mencionar, desse suposto trabalho que você acabou de negar, para que Ele pudesse te dar a vida. E este é o verdadeiro e grandioso milagre do Natal, da qual Deus se apiedou e desceu da sua glória, sem qualquer necessidade, sem qualquer obrigação, sem que você tivesse feito nada por Ele. Ele desceu neste mundo para dar a vida por você e por mim. O milagre do Natal é o fato de que Jesus Cristo quis voluntariamente salvar as nossas vidas. Esse é o milagre do Natal. Não foi milagre para Cristo. Para Ele, pouco importava se Ele viria ou se ficasse no céu. Mas para nós, importava muitíssimo. Por quê? Pare e pense um pouco. E se Cristo não viesse? E se Cristo não viesse? E se a resposta do Senhor Jesus Cristo fosse a sua resposta a essa proposta? Não. Não vale a pena deixar o céu. Local perfeito para quê? Para vir morar com essa gente pecadora? Para morrer de forma injusta? É isso? A resposta, irmãos, diante disso é que se Cristo não viesse, nós estaríamos perdidos, continuaríamos perdidos, destinados à condenação eterna, sem qualquer esperança, apenas vivendo o resto dessa vida aqui que é um local sofrível, não é? Essa vida aqui tem coisas boas, não tem? Mas se você pesar na balança, tem mais coisas boas ou coisas ruins? E aí você passaria todo o tempo da sua curta vida, talvez de 80, 90, 100 anos, nos nossos tempos, para que no final, sem Cristo, ou seja, se Cristo não viesse, você iria para um lugar pior do que esse. Compreendem o milagre do Natal? Que esperança havia, que destino seria o seu? Só tinha um. Que destino seria o meu? Só existe um destino se Cristo não viesse, e esse destino era a morte eterna, que é o que a palavra de Deus fala. Por isso, com este milagre de Natal, nós temos hoje esperança, e essa é a esperança que nós pronunciamos aqui neste momento, neste dia. E como é que este milagre de Natal ele foi manifesto ou manifestado na minha vida, na sua vida? Como é que a gente pode ver esse milagre acontecendo nos detalhes, para você entender a complexidade do porquê que Cristo veio? O versículo 14 ele nos apresenta, pelo menos tem duas palavras aqui que nos trazem essa ideia dessa manifestação voluntária de Cristo em demonstrar amor a mim e a você para nos resgatar. Primeiramente, é dito ali: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. E aqui nós compreendemos que essa manifestação voluntária de Cristo foi para que Ele pudesse viver como homem. Quando o Verbo se faz carne, ali Cristo, Ele se transforma, Ele se incorpora em um homem, ou Ele nasce como um homem, e vem à vida como eu e você. E é interessante que Jesus Cristo é mencionado nesse versículo. Você pode ver, mas pastor, cadê Jesus aqui, né? Eu estou lendo só aqui o verbo. Quem é esse verbo? Será que é alguma coisa da língua portuguesa, né? O que é o verbo aqui? A
palavra verbo aqui, algumas traduções deve ter o termo palavra, né? E a palavra se fez carne, alguma coisa assim, ou o verbo se fez carne, algumas traduções mais novas, é o termo grego logos. E esse termo grego logos significa palavra. E essa palavra, né, é interessante que também vai aparecer, se você nota ali no texto que nós lemos mais à frente aqui com o Nilson, o versículo 1 de João 1, você vai ver que novamente essa palavra verbo, que é logos, ela aparece nos versículos 1 e 2, e depois no versículo 10, quando nós lemos assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós ficamos pensando ali, por que João então, ele nomeia Cristo como verbo? Por que João, ele nomeia Cristo como logos? Por que João, ele não escolhe um outro título para Cristo, como Messias, como Filho de Deus? E o Filho de Deus se fez carne, e o Messias se fez carne, e o Salvador se fez carne, e o Senhor se fez carne. Por que ele escolhe exatamente o verbo, né? Logos, para poder explicar essa verdade da encarnação de Cristo? É uma pergunta, né? Uma boa pergunta. Por quê? Pergunta teológica. E a ideia é que quando João escreve a sua carta, ao seu evangelho, ele está escrevendo ao mundo grego. E o mundo grego, eles entendiam a respeito da filosofia grega. E a filosofia grega usava o termo logos para descrever o que seria o princípio cósmico. Vou tentar explicar com mais detalhes isso daqui, mas não é nada assustador. O que era esse princípio cósmico? Seria a causa ou a razão da existência das coisas. O que seria a causa e a razão da existência das coisas? Qual é a mente sabedora que está por trás de toda essa criação, do qual nós chamamos mundo? E quando saímos dele, olhamos para o céu e olhamos as estrelas, e a lua e o sol. Qual é a mente que está por trás deste universo que nem conhecemos com exatidão, nem sabemos a profundidade do mar, as coisas que tem lá, nem nas maiores alturas do céu, não sabemos a extensão disso tudo, mas uma mente fez tudo isso, e fez a você e a mim com DNA, com tantas coisas tão minúsculas, mas que funcionam perfeitamente. Então os gregos, eles tinham essa fascinação por entender quem era essa coisa, ou esse ser, ou sei lá o que, esse logos. O Heráclito, que era um filósofo, ele dizia que o logos era a lei universal e eterna, que permeia tudo, acessível pela razão. Outros filósofos, eles criam que esse logos era a água, outros criam que era o ar, outros criam que era o fogo, né? Quase um avatar, né? Outros criam, como Aristóteles, que esse ser, esse Criador era impessoal, era a causa primária, mas não sabíamos, não poderíamos descobrir quem é esse Criador. Platão vai dizer que esse Criador era uma espécie de um demiurgo, ou seja, um artesão. A palavra demiurgo, se você já ouviu, é a palavra artesão. Alguém que pegou as coisas e começou a modelar, como você modela numa massinha, e forma uma casinha, um castelo de areia, ou seja lá o que for, ou um Lego, e você vai montando as peças e encaixando tudo no devido lugar. Esse era o Deus para Platão. Nem mesmo eles sabiam com certeza quem era esse camarada, mas tentavam buscar e mencionar e raciocinar quem era, quem está por trás desse universo inteiro. Nem mesmo os deuses gregos, eles eram os criadores, porque os próprios deuses gregos foram criados. E aí vem João e fala assim: eu sei quem é o Logos. A mente criativa e sabedora, a primeira causa de todas as coisas do universo, chama-se Jesus Cristo. E esse Jesus, que no princípio era o Verbo,
Ou seja, Ele é eterno, Ele não foi criado como os deuses gregos, Ele não é um demiurgo que pegou as coisas e foi montando do caos, mas Ele fez tudo do nada, porque Ele é eterno. Esse verbo que estava com Deus, ou seja, Ele está em plena comunhão com o Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse mesmo verbo que era Deus, Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus quando Ele encarnou, mas Ele é Deus. E aí Ele descreve ali nos versículos 2 e 3, e estava Ele no princípio com Deus. E note que, como que João vai bater na visão filosófica dos gregos. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João olha para esse Logos, ele vê a filosofia grega ali, todo mundo falando é o ar, é o avatar, né? é o fogo, sei lá, é a força do bem. E ele fala, esse daí é Jesus Cristo. Então, por que João fala isso? Por que ele descreve tudo isso? Porque aqui está a maravilha do Natal. Jesus Cristo, Ele é o Criador. Aqui é dito que esse mesmo Criador, o que Ele faz? Ele se torna a criatura. Ele se faz carne como eu e você. Ele tem pele, Ele tem ossos, Ele tem músculos, Ele tem coração, Ele tem pulmão, Ele tem cérebro, Ele tem mãos, Ele tem pernas, Ele tem ouvido, boca, nariz. Ele tem tudo igual a mim e a você. Ele sente sono, Ele sente fome, Ele sente sede, Ele se cansa, mas sem pecado. E a razão eterna e criadora de todas as coisas decide voluntariamente se tornar como eu e você. Isso não é impressionante? Agostinho de Hipona, ele explica por que Cristo fez isso, e aí isso vai te arrepiar ainda mais. Eu vou ler aqui o que ele descreve. Aquele por quem todas as coisas foram feitas, foi feito uma de todas essas coisas. O Filho de Deus, que pelo Pai, sem mãe, tornou-se filho do homem, por uma mãe sem pai. A palavra que é Deus antes de todos os tempos, se tornou carne no tempo determinado. O Criador do sol foi feito sobre o sol. Aquele que enche o mundo jaz em uma manjedoura, grande na forma de Deus, mas minúsculo na forma de servo. Ele nos amou tanto que por nossa causa foi feito homem no tempo, por meio de quem todos os tempos foram feitos. Estava no mundo há menos anos que os seus servos, embora mais velho que o próprio mundo. Foi criado de uma mãe a quem ele criou, foi gerado pelas mãos de quem ele formou, amamentou nos seios que ele havia enchido, gritou na manjedoura na infância sem palavras, ele, a palavra, sem a qual toda a eloquência humana é muda. Ele estava em uma manjedoura, mas contém todo o universo. Ele está envolto em panos, mas veste a imortalidade. Ele que não encontrou lugar na pousada, mas fez para si um templo no coração dos crentes. Compreendeu porque esse Deus do universo, Ele desceu de toda a sua glória e não precisava, para poder vir a essa terra, nascer do jeito que Ele nasceu, pobre, mas sendo o rei de tudo, o dono do universo, passando fome, mas sendo aquele que ao mesmo tempo supria as necessidades de todos e até dos grandes da sua época. O mesmo Deus que foi humilhado, enquanto Ele mesmo segurava a ira de Deus contra os homens.
Compreende que ele fez isso por amor? Compreende que ele não tinha nenhuma obrigação. Deus tem que resolver alguma coisa na minha vida, não é assim? Eu tenho que orar a Deus, porque Deus há de resolver. Deus não precisa fazer nada na sua vida. Ele só faz porque Ele quer. Ele só faz porque a misericórdia dEle alcança. Ele só faz porque Ele tem piedade de mim e de você, dos seus pecados terríveis. Mas Ele desce, e mesmo assim Ele vem para morrer naquela cruz, para pagar o seu preço, para pagar o seu e o meu pecado. Esse é o paradoxo do Natal. Esse é o milagre. Novamente, aquela proposta está de pé. Alguém iria para a cruz? Quem daqui iria para a cruz? Talvez você morreria pelo seu filho, talvez você morreria pela sua mãe, pelo seu pai. Não, eu vou dar vida, como talvez outros por aí, muitos por aí, dão a sua vida pelas pessoas que amam. Mas em Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda amantes deles, amigo deles, né? Queridos por Ele, ou melhor, queridos para Ele. Não, ainda sendo nós pecadores. Você não amava a Cristo, e Ele já te amava. Por isso que no versículo 10, João fala: e o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo grego não conheceu. O mundo grego olhou a Cristo e desprezou. Não só o mundo grego, mas toda a humanidade. Os brasileiros olharam Cristo e estão aí. A palavra de Cristo está aqui. Mas quantos querem conhecer isso? Quantos querem conhecer o Logos? Ninguém. Mas Ele se apieda, e ainda até hoje, e até chegar na glória, Ele ainda continuará a mostrar o seu Evangelho e a fazer com que as pessoas entendam esse milagre precioso do Natal. E aí, esse verbo, o Logos, ele não somente vive como homem, ele não se transforma em homem apenas, mas aqui há uma verdade muito complementar e profunda também. Mas ele se manifesta para viver com os homens. Ele não só se transforma em homem, ele não se faz como homem, mas ele vem para viver com os homens. E aí na continuação do versículo 14, nós lemos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós. E a continuação desse curto verso ainda aprofunda o sentido da manifestação de Cristo, que nos proporcionou esse milagre do Natal. O Deus Todo-Poderoso, Ele veio a este mundo e habitou em nosso meio. E aqui a palavra habitar é uma palavra bem interessante. É a palavra tabernacular, ou seja, estabelecer um tabernáculo, ou fazer uma moradia. A palavra aqui, habitou, que é essa palavra fazer tabernáculo ou fazer moradia, em João 1,14, remete aos tempos do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando Deus livrou o povo do Egito, e eles estão saindo, e quando Moisés chega ali no Sinai, e Deus vai dar a lei para o povo, vai orientar agora o povo como eles tinham que andar, até chegar na terra prometida. E aí nessa jornada pelo deserto, Deus teve uma ideia, né? Obviamente que a ideia de Deus é uma ideia eterna. Ele já tinha planejado tudo isso desde os tempos da eternidade antiga. E ele diz assim: olha, eu não vou deixar o meu povo andar sozinho pelo deserto. Eu vou estar com eles.
Então Moisés, aí lá em Êxodo 25:8, se você abrir lá, Moisés, faz um santuário para mim, faz um tabernáculo, eu vou habitar no meio do meu povo. Quando o povo caminhar, eu vou junto, através da arca. Quando parar, então montem um tabernáculo, que eu vou estar sempre no meio de vocês. Está lá em Êxodo 25:8 que diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E é interessante, nesse ano estudamos lá com a igreja a respeito da santificação. Estamos ainda estudando, talvez vai muito tempo, porque o estudo da santificação é muito amplo, muito vasto, mas nós estávamos olhando a santidade no Antigo Testamento, e como a santidade no Antigo Testamento apontava para a vinda de Cristo e tudo mais que iria acontecer. E interessante que quando Deus ordena que se construa um santuário, e o povo de Israel constrói, Ele não somente faz isso, mas Ele dá orientações de como é que o povo deveria ficar estabelecido ao redor do santuário. Ele dá ordem, são 12 tribos. Ele não falou assim: olha, cada um constrói uma casa aí onde achar, um puxadinho aí, perto do tabernáculo e beleza. Não, ele falou: não, eu quero que vocês estejam em posições das quais eu escolhi que vocês estivessem ao redor do tabernáculo. E lá em Números 2 nós não vamos ler, mas depois você pode ver em casa. Talvez isso aqui vai te impressionar um pouco, mas é exatamente para isso, para que você depois vá em casa e leia, estude, certo? Mas lá em número 2, Deus ele determina a posição de cada uma das 12 tribos: 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. E aí, pode passar, pedir aqui para o irmão Cleiton, E aí essa posição, exatamente essa posição aqui. Você está vendo ali o santuário no meio, o tabernáculo no meio, e a oeste você tem a tribo de Efraim, Benjamim, Manassés. A norte você tem a tribo de Dan, Naftali e Aser. E ao sul você tem a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Aliás, sul, Ruben, Simeão e Gade. E a leste, que é a maior tribo, ou melhor, o maior conjunto, de habitantes em tribos, você tem Judá, Isacar e Zebulon, com 186.400 homens. Ali são soldados de homens, tá? Fora mulheres e crianças. Então era muita gente que estava ali no deserto, então olha, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha assim. Interessante, Que figura, que figura geométrica. Será que parece isso, Vamos passar para uma outra foto aí. Agora dá para ver melhor, não é? O quê? O que dá para ver aí? Foi à toa, foi de qualquer jeito que Deus falou assim: construa um tabernáculo no meio do deserto para mim? Foi à toa? Olhando para isso, foi à toa? E a resposta é não. Deus tinha um propósito. Geograficamente, a disposição do povo ao redor do tabernáculo lembra uma cruz. E essa cruz que viria quando? Lá em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou no meio de nós. A habitação de Deus no Antigo Testamento era uma representação do que seria a habitação do Senhor Jesus Cristo no meio do seu povo durante a jornada por este deserto árido chamado mundo. Eu não sei você, mas eu estou caminhando no deserto. Você está caminhando num deserto? Não está árido aí fora? Todo dia não é cansativo, Todo dia você não vem para casa assim, parecendo que foi para o Saara. Não o Saara do centro, mas o Saara da vida. Todo dia não tem problema, é só batalha. Parece que não tem um oásis. Eu quero descansar,
eu quero água, e não tem. Às vezes é cansativo, não é? Mas Cristo está conosco. Aparece os oásis, aparece o alívio nesse deserto, porque nós estamos exatamente como o povo de Israel. Você não percebeu que é a mesma história? Só mudam as pessoas e os cenários, mas as histórias são as mesmas. Você e eu, nós estamos caminhando, e esse deserto chamado mundo, do qual você compra sua casa, seu carro e parcela em milhares de vezes, do qual você pensa que aqui vai ser o tudo, e se esforça e trabalha e se cansa para viver esse mundo, isso aqui vai passar, porque logo logo tem uma Canaã celestial que nos aguarda, que está nos céus, da qual nós vamos entrar, e aí vai ser para sempre. Nós estaremos com o nosso Senhor, e ali sim é aquele local perfeito, maravilhoso, do qual nada pode comprar nessa vida, do qual tudo que está lá não se corrói como as coisas daqui, aonde a traça e a ferrugem não o consome, porque são tesouros eternos. Mas enquanto esse dia não chega, Ele está lá, a cruz está lá, para caminhar com você. Não é Ele mesmo que diz? Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e caminhe por esse deserto, porque é assim. Enquanto nós estamos aqui é assim, mas o que Ele nos promete é muito maior. Esse é o sentido do Natal, que Cristo Jesus, Ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados, que nos fazem separação com Deus. É aquele momento que estão lá no Egito, estamos no Egito, servindo a escravidão do pecado, distantes de Deus, mas Deus vem lá e nos resgata, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados ou distantes estão da glória de Deus. Mas depois, quando Cristo nos salva, Ele nos livra de uma condenação que é eterna, que está nos imposta, conforme diz o livro de Romanos 6:23. Ele diz que o salário do pecado é a morte, e esse é o motivo pelo qual você morre, esse é o motivo pelo qual eu posso morrer, e todos que você talvez conheceu morrem, porque estamos no corpo pecaminoso. Deus nos criou para ser eternos, mas o pecado, ele entra no mundo, e agora chega a morte, e a morte então é o ganho do pecado, é o resultado do pecado. Mas o final do versículo diz que o dom gratuito, ou presente gratuito, voluntário de Deus, é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo, para que no final eu e você pudesse sair dessa condenação e ir para uma vida eterna juntamente com o Pai para sempre. Porque Ele diz o que em João 14, de 2-3, diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E isso é um milagre, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele poderia nos salvar, isso daí já é um milagre grandioso, né? E nos colocar num planeta qualquer, certo? Ele podia nos salvar e nos colocar em, sei lá, em uma outra dimensão qualquer que exista. Eu falei: olha, eu salvei eles, deixa eles lá agora, né? Vamos para lá, vai lá. Mas o que Deus faz? Ele, além de te salvar, Ele fala assim: olha, mora comigo, habita comigo, vem para cá. Quantos já precisaram de bombeiro aqui? Alguém precisou já de bombeiro? Bombeiro? Ninguém? Ainda bem, que bom. Não houve incêndio, né? Ótimo. Pergunta: quando
o bombeiro resgata alguém do incêndio, do fogo, ele leva essa pessoa para casa? Não vale a mulher dele, não vale o filho dele, tá? Que esses aí realmente vão estar com o bombeiro mesmo, na casa do bombeiro. Mas quando o bombeiro vai lá, ele resgata a pessoa lá, ele entra no fogo e tira a pessoa lá das chamas, arrasta, joga para fora da água, reanima, e a pessoa, o bombeiro fala assim: olha, entra no caminhão aí que eu vou te levar lá para casa. Ele faz isso? Faz? Não é possível, o bombeiro não faz isso. Por que o bombeiro não faz isso? Deveria fazer, não deveria? Óbvio que não. Mas Cristo fez. Ele te salvou das chamas da condenação. Abriu a porta do caminhão, falou aí: entra aí. Eu não só te salvo, mas eu te apresento uma nova vida comigo. Eu não só te salvo e deixo largado, mas eu caminho contigo no deserto, até um dia em que você não vai precisar mais andar pelo deserto, porque para onde você vai tem leite e mel, tem paz. Ele quer habitar conosco, Ele quer estar conosco, Ele quer se fazer presente. O Senhor, Ele deseja conviver por toda a eternidade comigo e com você. Mateus 28:20, as últimas palavras de Cristo antes da sua ascensão aos céus, depois que Ele ressuscita, foram as seguintes: eis que estou convosco de vez em quando, certo? Todos os dias, até a consumação do século. Por que você chora? Por que você desespera? E por que parece que não tem nada, ninguém à sua volta? Deus está do teu lado. Segundo Coríntios 5:1, ele ainda diz que, olha, e mesmo que você morra, e mesmo que você realmente passe dessa, eu te digo, em 2 Coríntios 5:1, sabemos que se esta nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feitas por mãos, eterna nos céus. Lá em Apocalipse 21:3-5, nós temos ainda com mais claridade como é esse céu, como é esta vida depois que passarmos por esse deserto e chegarmos naquela Canaã celestial. Ele diz ali em Apocalipse 21:3-5 que um dia será pronunciado isso nos céus, e espero que você esteja lá para poder ouvir. Ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha quantas vezes ele está falando aqui: olha, eu vou estar com vocês, esse aqui é o tabernáculo que vocês vão morar. Olha quantas vezes ele está falando. E ele diz: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem haverá pranto, nem haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O primeiro advento de Cristo, que é o nascimento, aconteceu, e isso é inegável até na história. Você pode pesquisar, eles chamam de Jesus Cristo histórico. Existiu, é inegável. Você tem documentos de historiadores, pessoas que não eram nem cristãos, pessoas que eram judeus, pessoas que eram pagãs, descrevem: existiu realmente um homem chamado Jesus Cristo, e ele tinha muitos seguidores, e foi dito que ele morreu e foi colocado dentro de um túmulo, e ao terceiro dia ressuscitou. Há uma história
eu não estou contando aqui algo, deve ser, isso aqui, pastor, a Bíblia é um livro de fábulas, eu não acredito, eu estou aqui, não sei porquê, mas eu estou aqui, né? Pois é, eu estou aqui para te dizer que pesquise mais, e você vai ver que existiu Jesus, como eles chamam, Jesus histórico, que para nós é o Jesus, o Logos, o Verbo. E esse Jesus, que eles dizem aí, né, que está comprovado, esse Jesus é o qual diz exatamente isso, que se ele veio, a primeira vinda aconteceu, a segunda vinda, quando ele nos pegar daqui e nos levar para este lugar que ele fala aqui, que é o novo céu e a nova terra, conforme está lá em Apocalipse 21, este lugar, ele coloca, e ele diz, olha, escreve isto, está aqui hoje, né, na Bíblia, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, se o Cristo veio na primeira vez, por que ele não viria na segunda? Se está tudo documentado que ele veio na primeira vez, por que ele não viria na segunda? Ou seja, não há dúvidas de que Deus prometeu na sua palavra de que ele quer habitar conosco. Não há dúvidas. A dúvida que existe e que por séculos existe está no sentido inverso. O homem deseja habitar com Deus. Estou te mostrando aqui na Bíblia. Deus quer habitar conosco. Mas a pergunta mais direta talvez para a sua vida, não sei da sua religião, não sei da sua crença, do seu credo, não sei se você talvez já ouviu, pastor, eu nunca ouvi essa mensagem na minha vida. Pois é, essa mensagem chama-se Bíblia. Comece a ler essa Bíblia. De forma mais direta, eu tenho uma pergunta que talvez essa é a pergunta mais crucial, importante da sua vida. Você realmente vai habitar com Deus? Você tem certeza que se um dia deixar esta vida, ao abrir teus olhos na próxima, você se deparará com Deus? Numa eternidade com Deus ou numa eternidade sem Deus? Se você falar depende, esse é um grande problema. Se você falar não e depende, realmente é um grande problema, porque eu tenho certeza, e essa certeza é exatamente a mesma certeza daquele que diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras, de que quando ele veio ao mundo, conforme diz João 1, versículo 12, ele disse assim: mas a todos quanto receberam, que creram nele, o que é dito ali no versículo 12 de João 1? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se você é um filho de Deus, por conta que você creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados e disse: olha, a minha vida não tem sentido, eu preciso de Cristo. Eu tenho vivido por anos e anos e anos, correndo com tanta coisa, mas nada sacia a minha alma, mas nada sacia o meu coração, mas nada preenche o meu ser. O Logos pode preencher, o Verbo pode preencher, porque Ele criou tudo e todos, Ele preenche a alma de tudo e de todos, e Ele hoje está te chamando: eu quero estar com você, eu vim para este mundo para estar com você, e não estar com você só agora, mas por toda a eternidade. Apenas creia em mim. E talvez para você que já é um salvo em Cristo, a pergunta é: o seu viver como um cristão, que não envolve apenas atos exteriores, mas um coração que é santificado, ele é condizente como aquele que habitará nos céus com o Deus do universo? Seu andar, seu viver é condizente? O teu coração está na eternidade
que Ele graciosamente te chamou para habitar, ou está nas coisas dessa habitação terrena? Lá em Hebreus 13:5, Ele mesmo diz: seja a tua vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, jamais te abandonarei. Olhe para o ano de 2025. Você não está vivo? Estou vivo, pastor. Estou com alguns probleminhas aqui e ali, né? Tenho que tomar alguns remédios, estou com algumas dores, alguns problemas aí, mas está vivo? Tá. Você acha que no deserto é alegria, é paz? Alegria e paz sem dor, sem pranto, sem luto, né? É do céu. Esse negócio do Deus que eles vendem aí fora, de um Deus que te dá tudo e que tu fica sempre bem, legal. Estou bem aqui, só vitória, só glória. Esse Deus é um Deus falso. Me perdoe, mas esse é um Deus falso. Se você crer nisso, é um Deus falso. O Deus que te chama, Ele te chama para, como falamos, caminhar a cruz, né? Mas Ele fala que Ele não te deixa. E mesmo com essas dores, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo exame, mesmo com tanta coisa na tua cabeça, Ele está contigo. Ele está te mantendo. Ele está te ensinando através dessas coisas a você amá-lo, a você depender dEle, porque se Deus te desse tudo, você iria fazer o quê? Tchau, Deus. Tenho tudo, para que eu preciso de Deus? Não é isso que os ricos por aí fazem? Um deles tinha tudo, eu sempre falo isso, né? O Michael Jackson, né? Tinha tudo, um aeroporto dentro do sítio dele, lá da fazenda dele, a Neverland. Tinha McDonald's dentro da casa dele. Olha isso, McDonald's na sua casa, que maravilha, todo dia um Big Mac. Mas qual foi o fim dele? Qual foi o fim? Você sabe, tinha tudo, mas nada satisfazia o coração, porque só o verbo de Deus satisfaz. Só aquele que diz: não te abandonarei, jamais te deixarei, só Ele satisfaz. Por isso que você pode estar aí pobre, né, com a sua havaiana furada com prego, crente em Cristo, mas você está bem, você está alegre, porque Cristo satisfaz a tua alma. Não são as coisas. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma. Deus foi misericordioso contigo neste ano, ao ponto de que Ele não deixou, como cristão, você, o Espírito Santo, né, deixar a sua vida, mesmo com os teus pecados, mesmo você pecador. Mas Deus ainda foi misericordioso e falou: não, eu quero ainda habitar, o meu Espírito está lá no coração dele. O Senhor nunca se afastou de ti. Certamente foi o contrário, você se afastou do Senhor. Mas 2026 está aí, as portas. Pela graça e misericórdia de Deus, você pode viver de forma diferente, talvez do que você viveu em 2005, ou talvez em toda a sua vida, por conta desse milagre do Natal. Clame a Deus para que você viva esse milagre do Natal todos os dias, porque é isso que vai te manter firme, forte, até o dia em que você chegar na sua Canaã celeste. Nós estamos como peregrinos. Por fim, faça a oração de Efésios 3, 17 a 21. Curve a sua cabeça, vamos finalizar esse nosso tempo aqui. E eu vou fazer a oração que está em Efésios 3, 17 a 21, que diz assim: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém.